Oi, gente, meu nome é Miriam, sou mestranda do programa de pós-graduação da UFES. Estou aqui a convite da Lara hoje para fazer uma conversa sobre racismo. Lara me convidou e convidou também outras amigas nossas para fazer essa conversa, percebendo o esvaziamento que o tema teve na mídia depois das últimas 2 ou 3 semanas em que ocorreu o assassinato do George Floyd e houve um amplo debate na mídia, em jornais e pessoas debatendo, conversando sobre racismo, mas depois de umas 2 semanas esse tema foi se esvaziando, e aí ela teve a iniciativa de nos convidar para que essa conversa não se esvazie, né? Oi, gente, meu nome é Damares, eu sou professora formada em pedagogia pela Universidade Federal do Espírito Santo. Eu estudei com as meninas no mesmo curso e nós hoje iremos falar, né, um pouco sobre racismo estrutural. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Solange. Eu também sou formada em pedagogia, estudei com as meninas na UFES e a Lara me chamou para fazer parte, né, dessa conversa. Fiquei muito feliz pelo convite e também muito lisonjeada em poder participar e dividir esse momento com essas mulheres tão maravilhosas e inteligentes. Oi, pessoal, meu nome é Lara, eu também sou formada pela Universidade Federal do Espírito Santo, fiz pedagogia junto com as meninas e a gente resolveu gravar esse vídeo para vocês e espero que ele contribua de alguma forma. É muito importante falar sobre o racismo estrutural, porque racismo é algo que durante muito tempo foi naturalizado. Foi colocado na sociedade como se fosse algo normal mesmo, né? E aí eu venho citar aqui o Silvio Almeida, que é um ativista da causa, né? E aí ele fala que por que a gente acha que a morte em massa de pessoas negras nas periferias, nas favelas, por que essas mortes nunca causaram tanto espanto? E aí a gente percebe que é justamente pelo fato de a sociedade entender como se fosse algo que é predestinado a acontecer, por marginalizar as pessoas negras, entender que uma pessoa negra, ela é negra automaticamente, ela é uma criminosa, é um ladrão, é um assaltante, algo do tipo. Então, se ela morre, é porque está predestinada, porque ela faz parte do crime. E isso é racismo. Então, é importante falar do assunto, tratar quantas vezes forem necessárias. É importante lembrar que aconteceu com George Floyd, mas acontece durante muito tempo, durante muitos anos, e vai continuar acontecendo, e por isso a importância de tratarmos sobre esse assunto sempre. É muito importante quando o Damares traz esse tema do racismo estrutural, porque é muito comum a gente ouvir, principalmente no nosso país, que a gente vive numa democracia racial, né? O que as pessoas querem dizer com isso? Que aqui não há racismo. Mas quando a gente fala de essa fala que a Damares trouxe, significa que o racismo ele está institucionalizado. As pessoas consideram normal segregar outras pessoas em função da cor. Por exemplo, se eu perguntar para alguém se ela é racista, ela vai dizer que não é. Mas se ela topa com um negro numa rua, ela já quer se esquivar, ela sente medo, porque ela está habituada a entender aquela pessoa que traz aquela cor de pele como uma pessoa que é digna de medo, que é necessário ter medo. A sociedade está acostumada com esse padrão, esse é o padrão de normalidade da sociedade, por isso a gente diz que o racismo está institucionalizado. Ele constitui as relações dentro da sua normalidade. Isso nos leva a um outro ponto. Como é importante ter uma representatividade, e não é qualquer representatividade, mas uma representatividade positiva do negro. A mídia, ela coloca o negro sempre como uma pessoa marginalizada. E isso vai criando e vai sedimentando no imaginário das pessoas a visão de que o negro está sempre ligado ao crime, sempre ligado à marginalidade, em que o negro é subalterno, as posições a que ele deve ocupar são sempre os lugares de subalternidade. Eu, como pessoa negra, como mulher negra, é muito comum na minha rotina estar dentro de uma loja, por exemplo, como consumidora e ser sempre abordada
por alguém perguntando se eu sou vendedora, por mais que eu esteja com uma roupa que não tenha nada a ver com o uniforme daquela loja. Porque as pessoas estão acostumadas e no imaginário delas, uma pessoa negra nunca está na posição de um consumidor, por exemplo. Ele está sempre na posição daquele que está ali servindo. E aí, quando a gente fala de representatividade, esta é a forma que a mídia representa o negro. É sempre aquele que está servindo, é sempre aquele que está ligado ao crime, à criminalidade. Então, é importante que tenha representatividade positiva. E isso para que as pessoas brancas entendam que o negro ele também pode ocupar uma posição de poder, seja ela dentro de uma empresa, seja ela, por exemplo, dirigindo um carro de luxo, porque na última semana nós vimos em algum país da Europa um casal de negros que foi abordado violentamente pela polícia. O homem que estava dirigindo o carro foi arrancado do carro, a esposa estava dentro filmando, dizendo: não faça isso, é o nosso carro, meu filho está aqui atrás. Ela estava com um bebê no banco de trás. E ele foi arrancado violentamente do carro, porque os policiais não conseguiram entender que aquele carro de luxo era de posse deles. Já entende assim que o negro não pode ter posse de um bem de luxo. Se ele está ali é porque foi roubado. Então a representatividade positiva entra para o negro naturalizar e aprender também a estranhar que num país de 54% de população negra, que se autodeclara negra, é estranho você entrar, por exemplo, num restaurante e não ter nenhum negro ali, ou em qualquer ambiente de lazer, de luxo, e não ter negros ali. Se tiver, eles estão sempre servindo. As pessoas não podem se habituar com essa situação. E a representatividade positiva entra também para o próprio negro, porque as crianças crescem vendo na mídia a pele dela sendo representada como ligada a coisas ruins. E ela internaliza que tudo que ela pode ser é aquilo. Quando fala em racismo estrutural, a primeira coisa que me vem assim na cabeça, né, além, claro, de todas as frases, de tudo que nós, né, ouvimos, tanto das pessoas que a gente conhece e relatos também através das mídias, né, hoje em dia a gente tem tido mais acesso a esses relatos por conta do acesso que a gente tem também às redes sociais, e que eu acho isso muito bom. Às vezes, o que algumas pessoas pensam é que quando se fala de racismo, é uma pauta somente para negros, e não é. E eu lembro, assim, que eu me perguntava muito o que eu, enquanto branca, privilegiada sim, por vários motivos, e a cor da minha pele é um privilégio, né? Não deveria ser, mas é. E o que eu poderia fazer para, de alguma forma, não ser só contra o racismo, né? Mas, assim como a Angela Davis diz, nós também temos que ser antirracistas. E ela falava sobre, primeiro, você tem que reconhecer que você tem privilégios. Reconhecer que você é, sim, uma pessoa privilegiada por ser branco. Parece ser uma coisa muito simples, mas não é. Um dos motivos que tem o racismo, que tem uma negação, que tem, assim, uma famosa frase do mimimi. Acha que a pessoa está fazendo mimimi, que a pessoa está se vitimizando. Não é. A gente precisa reconhecer que nós temos, sim, privilégios por conta da nossa cor. Isso também me faz lembrar o que a Grada Quilomba, uma psicóloga e escritora, ela fala sobre as 5 etapas para a desconstrução do racismo em nós. Para que, primeiro, começa a desconstrução em cada um de nós, né? Ela fala sobre a negação, a culpa, a vergonha, o reconhecimento, e assim chegaríamos a uma reparação. Lembrando que a reparação, ela está muito além disso. Ela precisa ser política, ela precisa ser social, ela precisa ser econômica, tá? Mas para a gente chegar nesse momento, é preciso começar em cada um de nós, né? E assim, eu passei, e eu digo que eu ainda passo por todas essas etapas. Eu passei porque
na universidade, aos meus 23 anos, foi quando eu comecei a sentir vergonha, a sentir culpa e a reconhecer algumas atitudes, algumas coisas que eu fazia e que eu pensava. E a partir desse momento que eu estou ali dentro da universidade, depois de 23 anos, que eu passo a querer saber mais, a aprender mais e mudar as minhas atitudes. E isso é todos os dias. Porque, assim como as meninas falaram, o racismo estrutural, ele está nas relações, ele está na estrutura da sociedade, ele é o que forma a sociedade. Infelizmente, a nossa sociedade é uma sociedade racista, é uma sociedade que cresceu, que, né, se desenvolveu em cima da exploração do povo negro. Nós, enquanto professoras, né, porque as minhas amigas também são professoras, olha o nosso papel, olha a importância de nós, enquanto educadores, formadores de opiniões, de emancipação, de mediação de conhecimento. Olha a importância, gente, da gente se desconstruir, da gente procurar conhecimento para poder chegar dentro da sala de aula e não cometer os mesmos erros que, pelo menos, alguns dos meus professores cometeram. Eu vivi 23 anos achando que a salvadora da escravidão, que aboliu a escravidão, ela foi, né, a princesa maravilhosa, era a Isabel, e realmente eu não tinha noção da luta que foi dos negros até chegar e outra coisa, que nem acabou lá, né? A gente vê que a luta continua até hoje, não acabou por aí, é desconstrução mesmo, sabe? É parar de achar que não existe, é parar de minimizar, de falar que não, que a pessoa tá... Se a pessoa falou que é racismo, cala a boca, escuta, aprende. É isso que a gente tem que fazer. Muito disso que a Sol falou também é importante porque a gente precisa muito estudar, se informar, saber o nosso lugar enquanto branco privilegiado, dar voz, escutar e dar vazão às pessoas negras, né, com a voz das pessoas negras, porque, assim, a gente tem que, nós, enquanto brancos, temos, lógico, lutar contra o racismo, né, sendo antirracista. Só que a gente tem informações que a gente só consegue dando voz à vivência de outras pessoas, né? E também sobre as questões de políticas e de ações que são contra o racismo. Bom, então essa fala que a Sol teve, e a Lara também, é muito importante, né? Porque nós aprendemos todos os dias algo novo, e isso que é lutar também, né, contra o racismo, é a gente aprender o que pode, o que não pode, as atitudes que estão incoerentes, estão erradas, e tentar mudar, né? Então, a gente faz isso principalmente na escola, né, como nós somos professoras, todos os dias a gente vê nos nossos alunos atitudes racistas, né, e atitudes que a gente sabe que não pode, né, ter, e nossa função enquanto professor sim mostrar para o aluno que aquela atitude não convém, impulsionar ações que promovam o antirracismo, que aquela criança ela possa crescer e saber, né, o que é certo, o que é errado. Nós temos hoje no mercado acesso a mais materiais, livros, músicas, tem alguns desenhos também que a gente pode estar trabalhando isso na sala de aula com as crianças. E uma outra coisa também que a gente também, enquanto professor, tem que se atentar é não conversar sobre esses assuntos de forma, assim, em um determinado momento. Ou seja, está chegando novembro, está chegando o Dia da Consciência Negra. Nessa semana nós vamos trabalhar a cultura negra. Gente, não é assim, né? Isso tem que ser trabalhado dentro da sala de aula o ano todo e de forma natural. Então, assim, a gente procurar conhecimento, procurar conhecimento o tempo inteiro, formação, informação e material que possa trazer
o negro, assim, valorizado mesmo, valorizar de forma positiva e de forma natural. Não esperar chegar só novembro, naquela semana, nessa semana nós vamos trabalhar sobre o livro. Não, não é assim. E aí, falando também da questão de representação, existe uma coisa muito comum que a gente ouve falar, que é racismo reverso. Né? Uma pessoa branca fala, eu fui chamada de branquinha, então é racismo reverso. Só que isso não existe. E por que não existe? Porque racismo, como a gente falou lá no início do vídeo, ele é uma base fundante da nossa sociedade. Ele está intrinsecamente enraizado no modo como nós vivemos. E ele vem de anos e anos de opressão contra o povo negro, né? Mais precisamente aí uns 520. De opressão contra o povo negro, vem de uma história de escravidão. O povo negro foi escravizado neste país. E não existe na história, na nossa história do Brasil, nenhum precedente de opressão contra o povo branco. Por isso não existe racismo reverso. Uma pessoa ser chamada de branca pode ser uma injúria racial, mas isso não muda em nada na vida dela. Isso não traz nenhuma consequência negativa. Porque, por exemplo, como nós falamos, um homem negro andando numa rua à noite, as pessoas chamam a polícia. Porque elas vão elas ligam a imagem dele a uma imagem de criminalidade, sentem medo. E como uma blogueira disse que isso é normal, isso não é normal, isso existe por causa do racismo institucionalizado. Agora, contra um homem branco, ninguém faz isso. Então, não existe. Uma pessoa branca, por exemplo, quando entra numa loja, ninguém bate no ombro dela e pergunta se ela trabalha ali. Não existe nenhum mecanismo de opressão contra uma pessoa branca em função da sua cor. Então, por isso a gente diz que racismo reverso não existe. Porque não tem nenhuma história de opressão contra o povo branco, contra as pessoas brancas no nosso país. Aqui, por exemplo, não é ofensivo ser branco. Agora, negro, por que as pessoas têm tanta dificuldade de se reconhecer enquanto negras? É muito comum a gente ver as pessoas falando assim, fulano é moreno, ou fulana é morena, ou a própria pessoa se diz, né, eu sou morena. Por que as pessoas têm tanta dificuldade de se reconhecer, em se colocar ali no lugar de negro? Justamente por tudo isso que a gente já falou, por causa do racismo institucionalizado, que a figura do negro ela está sempre ligada a coisas negativas. E a pessoa, como uma forma de uma proteção, uma blindagem, ela não quer se associar àquilo que sempre foi associado com coisas negativas. Porque no imaginário das pessoas, ser negro está associado a coisas ruins. Então, como ser negro na nossa sociedade ele é representado de forma negativa, as pessoas não querem ser associadas a essa figura. E essa questão que a Miriam trouxe aqui é importante de ser falada, porque é muito pesado, né? Quando a gente vê uma pessoa que a gente vê que tem traços negros, que é uma pessoa negra, retinta, e muitas vezes não consegue se identificar como negro, justamente pelo fato da sociedade impor nela que ser negro é algo ruim. Então, a pessoa já fica com medo, né, de ser agredida de várias maneiras, e isso para ela não representa ela. Essa pessoa ela não consegue ser vista ou ser representada como uma figura negra, de uma pessoa negra, justamente por achar que ser negro não é bom, né? E isso acontece, como eu falei, nas escolas com crianças, infelizmente, acontece muito, né? Eu fui estagiária em 2018 numa escola, que era uma escola que praticamente a maioria das crianças eram brancas, e na minha sala tinham poucas crianças negras, né? E tinha uma criança que era negra retinta, cabelo crespo, e eu via como essa criança ela ficava a maior parte do tempo sozinha. E era triste de ver. Eu, como pessoa negra, olhava para aquela situação, né, e pensava como era triste, né, ver aquela situação.
e tentava, em todo momento, né, fazer ações, trabalhos, não só no dia 20 de novembro, foi durante o ano inteiro, só que até mesmo no final do ano, a gente via que ainda tinha crianças que não conseguiam pegar na mão daquela criança. E aí, como que a gente acha que essa criança ela vai crescer querendo ser associada a uma figura negativa, que as pessoas entendem como negativo? Ela não vai querer. Então, é por isso que é importante a gente trabalhar desde o início, né? E aí, quando eu divulguei, né, que ia falar sobre racismo estrutural, uma pessoa me perguntou quais atitudes que os pais das crianças, principalmente crianças brancas, podem fazer para que elas não reproduzam o racismo, né, nas escolas, nas ruas, em todos os lugares. Primeiramente, é importante que o pai ressalte, deixe claro que não é ruim ser negro. A gente não deve associar a figura do negro a algo ruim. Só que também a criança ela vai ver muito do que os pais, né, demonstram. Se ela olha para o pai e vê que o pai não consegue chegar perto de uma pessoa negra, ela vai reproduzir isso na escola. Não é que ela nasceu uma criança racista, ninguém nasce racista, né? Só que ela aprendeu isso com a família. E só chegar na escola e falar não vai adiantar. Vai talvez colocar isso naquele momento, ela vai ter aquela curiosidade, aquela vergonha naquele momento, mas ele vai chegar em casa e vai ver a atitude do pai, da mãe, dos familiares, que vão totalmente contra aquilo que a gente falou na escola, no mínimo ela vai ficar confusa, né? Mas minha professora diz isso e os meus pais dizem isso. E quem ela vai seguir? Não vai ser eu, a professora. Ela não vai me seguir, ela só fica 4 horas por dia na escola comigo e com os pais ela fica o tempo todo. Claro que ela vai seguir o pai dela. E aos poucos ela vai começar a ver aquela minha fala como a minha fala é errada e não dos pais. Então é importante, sim, a gente trazer para as nossas crianças, todas as crianças, como falar que é errado. Ver uma atitude, a criança olhou de lado, olhou assim, já virou... Não, isso não é certo, você não pode fazer isso. Essa criança, ela é diferente de você, só isso. Mas ela é tão importante quanto você. O cabelo dela não é ruim, a pele dela não é feia. E é isso que a gente tem que fazer o tempo todo. Isso que é desconstruir o racismo. Eu acho legal essa parada de Damares, porque esses dias eu conversando com uma amiga que tem uma filha e falando sobre a situação que eu vivenciei dentro de sala de aula de uma criança negra. Ela sempre foi com o cabelo preso e no dia que grudou algo no cabelo dela, que a gente foi soltar, ela chorou. Ela foi crescendo, sendo colocado na cabecinha dela que o cabelo dela não era bonito. E aí, como... Gente, não é que é algo fácil fazer essa desconstrução, mas é um processo. E essa amiga minha conversando comigo, ela é mãe e ela chegou na escola e não tinha uma boneca negra. E a escola geralmente pede para que a criança leve algum brinquedo de casa. Essa mãe foi, comprou uma boneca negra para a filha levar para a escola. Eu achei isso assim, a mãe teve um olhar sobre isso, que o quão é importante de ter essa representatividade, porque a gente não tinha uma boneca negra, e como é nos pequenos detalhes que a gente vai trabalhando isso mesmo. Isso que a Lara acabou de falar só me faz ressaltar a importância do professor em saber levar os materiais para dentro da sala de aula para trabalhar com as crianças. Foi preciso uma mãe, não estou assim criticando, bacana que a mãe fez, né, isso, mas não são todas as famílias, não são todas as mães que têm condições de comprar um material e levar para dentro da sala de aula, né, dos seus filhos. E aí, por isso, o olhar atento do professor dentro da sala de aula, mais uma vez, ressaltar a importância do professor para desconstruir isso através da sua prática. Por isso é importante também a gente ficar muito atenta para cobrar mesmo, através de políticas públicas, que esses materiais cheguem nas escolas. E uma coisa que a Sol falou que é primordial também é o professor se munir de conhecimento, né?
Porque a gente só tem essa noção crítica da necessidade de se debater racismo porque a gente estudou sobre isso. E a gente só teve noção do quanto o racismo estava enraizado e de que, por exemplo, Isabel não era libertadora do povo negro. Ela só fez isso porque ela sofreu uma pressão econômica muito grande e já existiam muitas revoltas, muitas lutas aqui no Brasil do povo negro em prol dessa libertação, porque a gente estudou. E o professor, enquanto pessoa que está ali mediando o conhecimento entre o aluno, com o aluno, ele tem que estudar. E tem que estudar muito e sem parar. E quando a gente fala isso, não é brincando, não é fazendo piada, não. Isso é sério. Estudar e nos munir de conhecimento, de teoria mesmo, porque uma prática sem teoria, ela é vazia, né? Então é isso. Não vamos deixar esse debate esmorecer, porque é necessário. Tem muita coisa que nós precisamos desnaturalizar, desconstruir, aprender sobre. Hoje não deu tempo de falar sobre os termos racistas que estão enraizados aí na sociedade, que a gente fala deles sem procurar saber as origens, e do quanto esses termos são racistas, são depreciativos do povo negro. Mas eu gostaria de dizer que as pessoas procurassem estudar, procurassem, como a Sol falou, né, quem é branco não tem que se isentar da luta, procurar saber, se reconhecer nos seus privilégios e lutar junto. Então, esse tema ele não se esgota por aqui, né? Racismo é um tema muito amplo, que a gente tem que continuar falando. Como a Miriam falou, tem coisas que não deu para falar nesse vídeo, mas possivelmente em outro momento a gente pode falar, sim. E é isso, né? Deixar claro que racismo é crime. Bom, gostaria de agradecer, né, as meninas por esse momento. Aprendi muito, muito mesmo. Eu espero, sinceramente, que as pessoas assistam esse vídeo com carinho, com os ouvidos bem abertos e com a cabeça também bem aberta, e que, de alguma forma, a gente tenha colaborado, né, para essa conversa, para essa discussão. Claro que o assunto ele é muito amplo e complexo também. Existem várias outras coisas que a gente poderia estar conversando aqui, mas eu espero, sinceramente, que esses minutos aqui desse vídeo tenha enriquecido os conhecimentos de vocês da mesma forma que me enriqueceu. Mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Até a próxima. Eu queria agradecer vocês, meninas, por todo esse conhecimento compartilhado de vocês. Eu queria dizer que quem está assistindo esse vídeo e sentir interesse em mandar para algum dos seus amigos, mande, comenta aqui no nosso vídeo também. Dizer que em um país que se diz que não existe racismo, é muito importante falar sobre esse tipo de pauta. Então é isso, um beijo e tchau para todo mundo.